Então, olá, meus santos e minhas santas. É essa alegria de mais uma vez nos encontrarmos para bendizermos a Deus por todas as maravilhas. E nesse domingo em que o sol brilha tão bonito para todos nós, nos abençoando e nos convidando então a dizermos esse sim ao Deus da vida, dizermos um sim à proposta então de salvação e principalmente dizermos sim ao nosso ser e existir. Hoje, então, 26º domingo do tempo comum, vamos perceber que a liturgia, então, deste domingo deixa bem evidente, bem claro que Deus chama todos os homens e mulheres a empenhar-se concretamente, a assumir esse trabalho na construção, então, de um mundo novo, de justiça e de paz. Que Deus sonhou e continua sonhando e acreditando e que quer propor então a todos os homens e mulheres, filhos e filhas seus. Então, diante dessa grande proposta de Deus, nós podemos assumir também diante disso duas atitudes, Ou dizemos sim a Deus e vamos buscar então colaborar com Ele, ou muitas vezes escolhemos o caminho do egoísmo, do chamado comodismo, do isolamento, e determinamos-nos justamente nesse compromisso, nos distanciamos desse compromisso que Deus nos pede, dizendo não a esse projeto de amor e de salvação. Celebramos então justamente neste domingo aquilo que nós podemos dizer que é a fidelidade de Deus, é o seu sim deste Deus que sempre acredita, dito que acredita em nós, e esse sim que é dito uma vez por todas em nosso favor. Um sim que Ele jamais traiu ou que Ele jamais negou e que continua acreditando. Nós, como seres humanos, o povo que Ele fez aliança, que Ele acredita e que Ele quer então renovar e renova essa aliança sempre no sangue derramado por Jesus, nós é que voltamos atrás. Traímos os compromissos assumidos com Ele. E tantas vezes levantamos dizendo, hoje eu quero configurar a minha vida no segmento, amanhã a gente já esquece e volta à mesma realidade, esquecemos de tudo aquilo que nós nos comprometemos. Somos aquela turma do sim e também do não. Parecemos o povo justamente daquela antiga, da primeira aliança. Não lhe damos a alegria. É melhor dizer não e depois então fazer como se não tivéssemos dito nada e praticarmos então a justiça, buscarmos seguir a vida como se não tivéssemos assumido um compromisso. É isso que nós devemos então nos colocar no caminho de seguimento então ao Senhor. Veja que o texto de hoje nos mostra que Jesus está em Jerusalém, que é ali o centro do poder político e religioso. Lá então enfrenta as autoridades, aqueles que estão ligados com o poder romano e os líderes que deveriam justamente zelar, ter o cuidado com o povo, porém não tem nada disto. Aqui são os chefes dos sacerdotes e também os anciãos que detêm o conhecimento e deveriam dar testemunho da sua fidelidade à aliança e também aos projetos de Deus, mas não fazem. No entanto, são eles mesmos, os opressores e os aliados dos romanos, dos perseguidores. Eles querem armar ciladas contra Jesus. E, no entanto, caem justamente nessa parábola contada por Jesus, que os coloca justamente numa situação complicada. Essa parábola, Mateus 21, 28 a 32, põe justamente em evidência às claras a situação do ouvinte que não quer converter-se. É como o irmão que diz sim, mas não faz. Então, quando tomar consciência dessa situação, pode tornar-se como outro irmão que diz não, mas depois muda de ideia e vai seguir esse caminho. A igreja, ou seja, nós cristãos e cristãs, devemos reconhecer-nos naquele que diz Senhor, Senhor, mas não faz nada, não faz a vontade
de Deus, do Pai. É aqui nas palavras de Santo Ambrósio que ele chama então justamente a igreja casta meretrix, ou seja, a meretriz que se torna casta esposa na medida em que se reconhece prostituta, torna-se sim toda vez que reconhece o próprio não e aí muda de vida. Deus, que é Pai, o Pai da vinha, espera de nós, os filhos, que sejamos capazes de escutar e de mudar de ideia, de vida, ter coerência, nos colocarmos então a essa novidade da mensagem do Evangelho. E eu digo mais, principalmente nesses tempos de pandemia, a coerência de vida e a conversão são mais do que necessárias. Por isso não basta dizer, é preciso fazer. Não basta os sentimentos de piedade em relação aos sofredores. É preciso a ação. É preciso, então, uma ação que transforme e que gere vida e vida em abundância. Não bastam palavras. É necessário a prática. Que o nosso sim seja sim de verdade. E dando continuidade então a esse nosso momento de oração, me coloco como de costume num local cômodo, recolho-me imaginando o templo onde Jesus fala ali aos chefes do povo. Peço aquilo que quero. Conhecer e reconhecer que sou um grande não diante daquele sim de Deus por mim. E buscando tirar proveito, medito sobre a parábola, identificando-me justamente com os vários personagens, as várias personagens que não são como Jesus. Mas eu peço a graça da transformação, que o meu sim se constitua em verdade, que mais do que palavras eu me comprometa com a vida, com o seguimento e com a transformação também da humanidade. Que o Deus de ternura e Pai de compaixão nos abençoe e nos guarde sempre. Um santo e abençoado domingo a todos e a todas.